Você é o nosso maior motivo em fazer o programa Divan. E hoje nós temos a grata satisfação em estar com a professora Eula Vamir, presidente do sindicato, não é, professora? Associação das Escolas do Ensino Particular de Goiás. Como nós falamos para vocês que nós iríamos fazer uma série relacionada à criança, é claro que nós não poderíamos deixar a educação de fora, principalmente em relação a uma competentíssima educadora, há mais de 20 anos na educação e atuante também no segmento de mercado de escolas particulares. São 3 escolas? 3 escolas. E que veio nos contar um pouco da realidade atual para que você, pai, fique mais tranquilo, conheça os protocolos e saiba como as escolas estão lidando com esse atual momento. Professora, muito obrigado pela presença. É uma satisfação tê-la conosco. Eu que agradeço, Marcos Fleury. Obrigada pela oportunidade em falar de educação, em falar dessa nossa jornada educacional. Como você bem disse, nós precisamos falar com as famílias sobre esse nosso novo normal, do nosso retorno às atividades presenciais na modalidade híbrida, que é o que vem acontecendo e o que vai acontecer no ano de 2021. Mas para nós chegarmos até essa modalidade híbrida, nós precisamos também ver um pouquinho lá atrás como foi o andamento, o segmento, o processo e as dores que a educação sofreu em todo esse período da pandemia. Porque dia 18 de março, da noite para o dia, o mundo virou de perna cabeça. Goiás virou de perna cabeça, nós tivemos novos protocolos, decretos, lockdown, etc. e tal. Como foi isso para as escolas? Falar de educação, a gente remete a uma palavra que se chama complexidade. Nós precisamos, então, Marcos, fazer aí na linha do tempo o que aconteceu neste período. Dia 18 de março, o fechamento. As escolas hoje, elas são divididas em segmentos. Nós temos a educação infantil, de 0 a 5 anos e 11 meses, o ensino fundamental com 9 anos de duração e o ensino médio. As escolas, nas suas realidades, sofreu impactos diferentes. A educação infantil foi a mais prejudicada, uma vez que houve o fechamento e as instituições tiveram que se readequar na modalidade do REAMP, do ensino à distância. E a educação infantil, não houve uma grande adesão por parte das famílias e até mesmo das crianças pelas atividades online. Então, essas instituições, elas sofreram muito e foi através da educação infantil que surgiu aí a Associação das Instituições Particulares do Estado de Goiás, que é a AIPEG. Uma vez que nós precisávamos de dialogar com vários entes e nós precisávamos estar organizados. E aí nós montamos a associação para poder fazer a defesa das instituições privadas. Isso começou em Goiânia, hoje nós já temos filiados em outras cidades do interior, estamos com mais de 180 instituições na defesa do retorno das atividades e do fazer pedagógico de qualidade. Então, as instituições privadas que têm aí o ensino fundamental 1 e 2, que as crianças possuem o maior tempo de concentração, essas tiveram um impacto menor. As instituições de berçário, de educação infantil, foram as mais impactadas. Professora, quantas foram as escolas que sucumbiram nesse processo, que não aguentaram, não resistiram e fecharam suas portas? Hoje, que tiveram condições de baixar o seu CNPJ, nós temos um número de 90 instituições. Mas muitas das instituições, elas fecharam as portas sem conseguir baixar o CNPJ e sem conseguir sequer fazer as rescisões contratuais com os empregados, que são aí diversas instituições que não retornaram este ano de 2021. Em relação ao funcionamento dessas escolas, as que fecharam, que não conseguiram baixar o CNPJ, é interessante, é notável que a Associação das Escolas do Ensino Particular do Estado de Goiás, ela é uma associação nova, mas que já agregou 182 escolas. Exatamente. Exatamente por ser uma associação nova, nós hoje temos a honra de ter mais de 180, são aproximadamente 183 escolas que estão filiadas à AIPEG.
Nós temos aí a tristeza do fechamento dessas instituições, porque toda instituição ela tem valor, mas muitas que fecharam, elas estão em busca de uma retomada aí, de esperar um novo normal voltar. Muitos de nós estamos dialogando com os gestores que decidiram por não reabrir em 2021, que guardaram o mobiliário, que estão aí esperando para ver o que fazer, porque realmente são instituições pequenas e que não tiveram suporte, nem do governo estadual e nem do governo municipal. Então, realmente, nós estamos, cada um na sua realidade, mas sem nenhum suporte. Nós vemos muito aí vários pais passando por situações complicadas e perderam renda, perderam emprego, fecharam suas empresas e muitas vezes não estão dando conta de manter essas crianças nas suas escolas. Como é que as escolas têm lidado com isso? Eu vejo que há muita flexibilidade por parte de diversas escolas em manter esses alunos, em torná-los que são parte de uma história da escola. Como a senhora mesmo nos disse, seus alunos estão na sua escola já há vários anos, você forma várias turmas e agora abriu o ensino fundamental 2, não é? Isso. Então, alunos que estavam na educação infantil, ensino fundamental 1, já estão indo para o 2 na sua instituição de ensino. Como é que é a perda desse aluno? Marcos, nós tivemos nesse período de rematrícula que estabelecer o diálogo com as famílias. Nós tivemos famílias que tiveram perdas financeiras, nós tivemos famílias que realmente não conseguiam abarcar nenhum tipo de reajuste. As instituições, por outro lado, também tiveram muitas perdas. E, inclusive, para cumprir com os protocolos, com os EPIs, com tudo isso, as instituições, elas tiveram gastos, e não é um gasto apenas de um investimento, é um gasto que ele se torna contínuo, porque as instituições elas vão precisar de ter uma maior asepsia, ela precisa de um quadro de profissional agora muito maior, para poder cuidar dessas crianças e seguir com os protocolos, além dos gastos com álcool em gel, com sabonete, com tudo isso que a escola agora vai ter que disponibilizar em número muito maior. Então, assim, a prevalência é o diálogo, porque é importante que a escola ela continue com o aluno para que ela mantenha as mensalidades. Por outro lado, a instituição também está passando aí por muitos apertos, mas a prevalência é o diálogo, é um contrato de prestação de serviço que seja elaborado de modo muito transparente, para que fique realmente algo que seja exequível. Tá. E dentro desses protocolos, esses protocolos foram elaborados pelo Comitê de Operações Emergenciais. É isso mesmo? É isso mesmo. É um comitê que elabora, que reúne ali dados científicos, dados da OMS, etc. e tal. E algumas vezes coloca algumas coisas que são próprias dos que compõem o comitê. Como tem sido essa relação com o Comitê de Operações Emergenciais? A elaboração do protocolo, Marcos, foi algo assim que foi construído a muitas mãos. De início, a associação adentrou na justiça e conseguiu liminar favorável ao retorno às aulas presenciais em Goiânia. E aí nós construímos um protocolo, a associação construiu um protocolo baseado no retorno às aulas presenciais de outros estados. Então nós fizemos um compilado do protocolo de outros estados que já haviam retornado, anexamos a petição para o juiz de primeira vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, e esse pedido ele foi atendido. Então, baseado neste protocolo que nós anexamos a petição, o COI ele baseou neste protocolo para a elaboração do protocolo oficial. Então, esse protocolo, o Ives da Vigilância Sanitária foi uma pessoa que muito dialogou conosco, e esse protocolo ele ficou para que seja executado em todo o estado, então tanto em âmbito municipal quanto estadual. Mas foi muito interessante essa construção, uma vez que ele ficou também fácil de ser colocado em prática, porque o protocolo de volta às aulas presenciais, ele precisa que atenda tanto uma escola da classe A, quanto uma escola que seja de bairro.
que a pessoa tenha menos recurso. Então, é necessário que nós tenhamos um protocolo de retorno que traga segurança para as famílias, mas que ele seja execuível. Então, o diálogo nosso, tanto com o COI municipal quanto com o COI estadual, ele acontece semanalmente. Então, o diálogo tem sido muito bom, porque as instituições, sendo instituições sérias, sendo instituições que são supervisionadas pela Vigilância Sanitária, pela Secretaria Municipal de Educação e Estadual, são instituições que elas são fiscalizadas e que elas têm muito a contribuir com a sociedade nesse momento tão delicado que é a pandemia. Há exigência do COI em relação a testes do Covid? Para funcionários, alguma coisa assim, para professores? Não, não há. Não há exigência, não há exigência. A exigência é de monitoramento. Monitoramento, certo, né? Perfeito. Então, assim, nós temos que fazer a aferição de temperatura todos os dias, nós temos que fazer um trabalho de conscientização com as famílias dentro do protocolo, com os profissionais que executam as tarefas diárias. Então, todos têm que ter conhecimento desse protocolo. A IPEG, lá em outubro, ela fez uma formação com todos os diretores de escola, dentro do protocolo, levando para cada diretor a ciência daquilo que precisava ser cumprido. Correto. E assim os diretores fizeram isso em forma de multiplicação com os colaboradores. Porque dentro da escola nós temos professores, temos auxiliares administrativos e nós temos os serviços gerais. Então, nós temos vários profissionais envolvidos dentro da instituição. Então, é importante que cada diretor ele possa levar ao seu colaborador o conhecimento e a importância do segmento de protocolo para evitar que nós tenhamos aí uma disseminação do vírus dentro da instituição. E a recomendação é que nós tenhamos um distanciamento, que nós tenhamos esse monitoramento, que qualquer sintoma que a criança apareça dentro da instituição, que seja encaminhada para casa, que os responsáveis vá até a instituição para poder pegar a criança e que fique também em quarentena caso seja testado positivo. Segundo a Associação de Pediatria de Goiás, há estudos aí. Queria que você falasse um pouquinho desses estudos. Olha, Marcos, nós tivemos aí, lá no início, ninguém sabia muito sobre a doença, então muitas dúvidas surgiram e nós não conhecíamos. Hoje nós temos estudos aí, tanto da Sociedade Goiana de Pediatria, como estudos mundiais, mostrando da faixa etária de 0 a 12 anos, que é a menor incidência de vírus, que a criança na educação infantil não é acarreadora. E os números hoje, estatisticamente, têm mostrado que realmente essa faixa etária é uma faixa etária muito tranquila. Então, hoje nós temos aí uma carta assinada por mais de 140 pediatras goianos falando favorável ao retorno das aulas presenciais. Nós temos estudos, nós temos notas da Sociedade Goiana de Pediatria dizendo da importância do retorno das atividades presenciais em virtude das crianças estarem sendo acometidas de doenças emocionais. Então, hoje nós estamos com maior tranquilidade em saber que o retorno é o melhor para os nossos alunos, é o melhor para as famílias e é o melhor para a escola. Professora Eula, nós vamos aos comerciais agora. É 1 minutinho. Você que está aí, vai tomar uma água e volta conosco rapidinho, hein? Você pisou na bola e ele apareceu de novo na sua vida. Ô Goiás, dengue aqui não! É tanta sofrência por causa de um mosquito. Eu não aguento mais viver nesse perigo. Se a dengue é problema, eu vou botar pressão. Barulho de mosquito não é hit no verão. A dengue não pode virar hit no verão. Além de se proteger do coronavírus, faça a sua parte. Não deixe água parada e combata o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. Quero fazer um convite especial. Meu nome é Debre Bucar. Todas as quartas-feiras ao vivo aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa Metrô 360 Graus. São 360 graus de notícia, informação, com muito conteúdo para você.
nos acompanha aqui pela CNN Goiás. Assista pelo nosso canal a cabo, né, pelo 24 ou 524 aqui pela net, ou pela nossa plataforma de streaming, todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá, um grande abraço. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem, os cuidados, os riscos e como os hábitos de vida podem influenciar no bem-estar masculino. Seja por constrangimento ou até por excesso de confiança, os homens só procuram ajuda profissional quando os sintomas da doença atrapalham sua rotina. É muito importante que os homens, após os 50 anos de idade, procurem o urologista para fazer o exame de toque retal e de PSA. E aqueles que possuem parentes que apresentaram câncer de próstata, procure o urologista após os 45 anos. Muitos problemas de saúde dos homens estão ligados aos seus hábitos de vida. O trabalho, a família, a correria do dia a dia fazem com que não acabe sobrando disposição para cuidar de quem mais precisa, você mesmo. E o Sinta-se Bem fica por aqui. Até o próximo programa. Professora Eula, voltando agora à temática, que é quanto maior o tempo, mais nós podemos aproveitar para levar essas mensagens aos pais. Há casos confirmados de Covid em crianças? Marcos, para nossa surpresa, nós não tivemos caso com crianças, nós tivemos casos confirmados com as famílias. Então, no caso de um familiar estar testando positivo, a família toda entra em quarentena. Então, assim, inclusive, é a nossa grata satisfação de termos aí o ensino híbrido validado para todo o ano de 2021, porque a criança ela não sofre nenhum prejuízo. Mas nós não tivemos ainda, nas instituições associadas, nenhum caso de criança positiva, mas de familiares sim. Uhum. E é muito importante essa transparência, essa relação. Me parece que há agora uma nova dinâmica entre a escola e a família, porque as famílias possam chegar e apresentar para os professores, para os diretores: olha, meu filho não está podendo ir porque um determinado familiar, seja pai, mãe, irmãozinho ou irmãozão, testou positivo. Como é que tem essa transparência? As famílias, elas têm sido grandes parceiras nossas. Então, hoje, o nosso processo de comunicação ele é muito mais dinâmico. E as famílias têm, sim, se posicionado a favor do retorno, a favor da escola e com essa transparência. Então, as famílias, preservando o bem maior, que são as crianças, que são os seus filhos, elas têm colaborado bastante relacionado a isso, Marcos. A senhora me disse que as famílias têm sido grandes parceiras. Sim, tem É claro sim. que a gente tem que colocar um pouco de pimenta na relação agora. Eu quero te perguntar, e o Estado tem sido parceiro ou tem sido um oponente? Olha, nós não tivemos nenhum apoio do Estado para com as instituições privadas. Nós não tivemos apoio nem do Estado, nem do município. A associação ela foi recebida pelo prefeito na semana passada. Nós tivemos uma audiência com o prefeito, onde nós pedimos para que o prefeito pudesse nos dar algum tipo de auxílio, isenção de IPTU para as instituições que funcionam, né, onde funcionam as unidades escolares. Pedimos aí isenção de taxa de vigilância sanitária, que são taxas altas, o expediente, mas nós não tivemos ainda nenhuma resposta. Mas levamos ao prefeito pedidos, demandas dos associados correlacionadas a isso. E essas respostas, essas solicitações feitas ao prefeito Rogério Cruz, essas demandas aí, esses pedidos, eles passam somente pelas mãos, é uma decisão única do prefeito ou precisa ir para a Câmara dos Vereadores? Não, essa decisão ela é única do prefeito, né? Ela precisa ser, um ato realmente que, se ele resolver que vai atender, ele pode fazer um decreto em atendimento, para que a Câmara, claro, aprove. Eu até acredito na sensibilidade do prefeito Rogério Cruz, conheço como vereador a sua trajetória política, agora tenho visto como prefeito, e acredito, penso eu,
que ele, dentro da sua sensibilidade, ele tem projetos sociais interessantes que talvez a sociedade desconheça, mas que ele vá atender essa demanda. Espero que atenda, porque as instituições de ensino precisam sobreviver e precisam do apoio, nesse momento, do Estado. Houve algum incentivo financeiro para as escolas, algum crédito aberto pelo Estado? Porque o Estado anunciou que abre crédito para isso, para aquilo, para bares, para restaurantes. E as escolas, como é que ficaram? Tiveram algum benefício ou não? Olha, não houve nenhum crédito específico para a escola. Até estive no Goiás Fomento no ano passado, conversando com o presidente do Goiás Fomento. O crédito, ele não era específico. Havia uma linha de crédito como um banco qualquer. Se preenchidos os requisitos, teria ali o crédito, mas infelizmente específico, uma linha para escolas nós não tivemos. Porque falou-se muito, né? Falou-se de linhas de crédito diversas para diversos segmentos e de repente hoje eu estou tendo essa curiosidade em saber se o Estado realmente foi sensível, tão sensível como parece, sempre anuncia ser, se ofereceu alguma linha de crédito para as escolas. Eu penso que seria extremamente viável até mesmo para que essas escolas que não fecharam seus CNPJs possam reativar suas atividades. A senhora concorda com isso, professora? Eu concordo plenamente, Marcos Fleury. Inclusive, nós tínhamos uma taxa de bombeiro para as escolas que ela era em torno de R$200. Hoje, em média, ela começa com R$1.400. Hoje? Hoje. 2021? Então, exato. Então, é assim, a taxa do bombeiro hoje, ela é uma taxa alta que onera muito para as instituições, dependendo do tamanho da instituição e do risco que a instituição oferece, porque é baseado pelo risco, pelo tamanho, pela área. Então, nós também achamos que o nosso governador, ele poderia sim nos isentar desses valores que é pago, né, do Corpo de Bombeiros, para poder ajudar as instituições. Toda ajuda nesse instante, ela é muito bem-vinda. Nós temos visto o governador Ronaldo Caiado se desdobrar. Claro que houve erros, eu considero que houve erros no início, sabe? Porque realmente tudo foi um desconhecido, não é? E planejar quando não se sabe para onde ir, é ir ao nada. Então eu vejo que nesse momento, já que nós passamos pela experiência de 2020, tem que haver uma sensibilidade a qual os governantes, o senhor governador Ronaldo Caiado, seus auxiliares, a secretária de Educação, possa rever essa questão dessas taxas, desses tributos cobrados da escola. Porque, de uma certa forma, para quem está recomeçando suas atividades, qualquer valor é muito. E R$1.000 e tantos numa taxa é algo que me surpreende. Passou de R$100 e poucos, como é que era? Era em torno de R$220. Hoje nós temos aí taxas que inicia de 1.400. E isso aí prossegue. E aí vai aumentando de acordo com a área. Eu falo de 1.400 porque eu tenho uma instituição que tem 1.200 metros, a minha taxa é R$1.400. Isso fora as adequações fora que são exigidas, exato, né? Exato. Porque a cada ano que aparece, surgem novas novidades, etc. e tal, claro que tudo relacionado à segurança, mas esse momento requer a sensibilidade tanto do senhor prefeito Rogério Cruz, quanto do ilustríssimo senhor governador Ronaldo Caiado, que acredito que vá nos ouvir, ou caso alguém possa passar para ele, que ele possa repensar essa situação, aproximar-se das escolas. Tem tido um esforço do Estado para essa aproximação, ou são vocês que vão até ele, forçam a barra? Não, somos nós, né? Inclusive, nós fomos atendidos pela primeira-dama. Porque, às vezes, nós temos que forçar a barra com os governos, né? Exato. Nós também entendemos, né, que administrar um Estado, na proporção que é o Estado de Goiás, e num momento desse, ele requer realmente muito cuidado e precisa de muita acessibilidade. Nós fomos atendidos pela primeira-dama, dona Gracinha Caiado, que prontamente nos ouviu, e a associação novamente irá pleitear um novo momento com ela, levando essas demandas, agora que nós já retornamos, agora que nós já estamos funcionando, pedindo para ela se direcionar, reportar aí ao nosso governador. A primeira-dama, Gracinha Caiado, ela tem tido um comportamento totalmente diferente das outras primeiras-damas, né?
você vê o interesse, a proximidade que ela desenvolve em relação a assuntos sociais. Eu fico muito impressionado com a postura, com a elegância e com a receptividade que ela tem em relação a todos. E, ao mesmo tempo, com a empatia que ela estabelece. Isso é muito bom para o estado de Goiás, porque ao lado de um grande homem, sempre há uma mulher muito maior do que ele, né? É verdade. Sabe, não adianta nós temos que reconhecer a Exato. grandiosidade e o valor dessas mulheres. Exatamente. E estar educando hoje, qual o maior desafio além da Covid-19? Olha, o nosso grande desafio agora para 2021 é conciliar o atendimento presencial de apenas 30%, uma vez que nós fomos surpreendidos pelas famílias em busca do atendimento presencial. Estamos dialogando com o COI. Nosso desafio é fazer o nosso melhor, cumprir com os protocolos e ir adquirindo a confiança da sociedade, cada dia mais, de que o nosso fazer é um fazer sério, o fazer didático é um fazer com empenho, com compromisso, e que as pessoas que fazem escola são pessoas altamente comprometidas e profissionais. É muito bom saber disso. Agora, nós precisamos também do empenho da aproximação de toda a sociedade. É uma tríade hoje, né? Sim. É uma tríade. Sim, na verdade, a escola sempre foi uma tríade. Uhum. A escola sem a família, a escola sem os profissionais, realmente, e a criança, porque a criança é o nosso foco. Então, na verdade, essa tríade, ela sempre houve necessidade de estar ali muito alinhada, que as coisas acontecessem em consonância, porque não adianta você ter uma proposta maravilhosa se você não tem as famílias que confiem nessa proposta e se você também não tem uma equipe que desenvolva essa proposta. Então, essa tríade família, escola, aluno, ela é muito importante e hoje, muito mais, nós temos agora que trazer novamente a sociedade para esse bojo, porque muitas pessoas emitem opiniões, Marcos. Muitas pessoas dizem, eu sou contrária ao retorno da volta às aulas. Mas, às vezes, é uma pessoa que ela tem uma criança já maior, já no Fundamental 2, que consegue ficar sozinha. Então, esse processo de empatia, de se colocar no lugar do outro, de saber que existem famílias que precisam trabalhar e que as crianças estão ficando sozinhas em casas, e que a escola é um local seguro, que a escola é um local adequado para recepcionar essas crianças com profissionais comprometidos a fazer o melhor. Nós agradecemos mesmo, sabe, cada vez mais felizes pela sua presença. Obrigada. E deixamos uma mensagem para os pais, que se atentem à relação com seus filhos. É muito importante que os pais hoje invistam nesses filhos e já mudem o comportamento de outrora. Se nós investirmos mais nos nossos filhos, nós construiremos uma sociedade muito mais saudável, crianças constituindo uma personalidade para que amanhã, na adolescência, possam se sentir seguras e ávidas pela vida, não é? Então, eu tenho uma historinha que é bacana, que ela diz o seguinte: uma certa mulher passava muitas vezes por uma caverna, e essa caverna era fechada, e ela sabia que ali tinha um tesouro incalculável. E ela sempre pensava, puxa vida, eu nunca vou ter acesso a essa caverna. E ela falou, Deus, me dá a oportunidade de entrar nessa caverna e ver o que tem aí dentro. Aí, um certo dia, ela estava passando pela porta da caverna, passou por lá, e a porta abriu. A pedra se removeu. Ela entrou dentro dessa caverna, e ali, tesouros, joias, moedas, aquela quantidade de riquezas. E ela falou, puxa, eu queria um pouquinho disso aqui para mim. Aí ela escutou uma voz, falou, tudo bem, você pode pegar o que quiser, mas você tem apenas 1 minuto. Ela, posso pegar? Pode pegar. Porém, não se esqueça do principal. E ela foi ali, pegava a moeda, punha, colocava dentro da roupa, colocava nos bolsos, colocava em tudo quanto é lugar. E deu 1 minuto, ela passou pela pedra que voltou para o lugar. Quando ela chegou cheia de riquezas lá fora, ela olhou para trás, olhou, esvaiu-se em lágrimas, porque tinha deixado lá dentro o principal, a sua filha.
Cuide do seu maior tesouro. Seus filhos, seu filho, sua filha. Seus filhos são os seus maiores tesouros. Um abraço para vocês. Até a próxima edição do programa Divan. E eu agradeço muito pela sua presença. Obrigado. Obrigada, Marcos. Foi uma honra poder participar desse programa. Foi uma honra ter esse momento com você. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.